Agora vejamos o caso da interseção entre duas retas. Então, de novo, como no caso casos anteriores que nós estudamos, da interseção de dois planos e a interseção de uma reta e um plano, a interseção vai ser indicada pelas equações das duas retas reunidas, né, num sistema só. Então, se a gente tem R1 e R2 com essas equações cartesianas no plano, então a interseção é dada pelos pontos que satisfazem esse sistema. Aqui a gente tem x mais y igual a 2 da equação de R1 e 2x mais y igual a 3 da equação de R2. Resolvendo esse sistema, pegando a segunda linha e subtraindo a primeira dela, né? A primeira linha subtraindo a primeira linha da segunda, a gente tem 2x mais y menos x mais y do lado esquerdo e do lado direito 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Né? Y menos y dá 0, então y desaparece, 2x menos x dá x. Então x igual a 1, o y é 2 menos x, então y é 2 menos 1, também é 1. Então o ponto de coordenadas 1 e 1 está na interseção das duas retas. Então a interseção é esse conjunto de um ponto só. Então a gente está no caso das retas concorrentes no plano. Então os três tipos de interseção entre as duas retas são: primeiro caso, quando R1 igual a R2, a interseção é a própria reta, né? Isso pode parecer um caso trivial, mas quando a gente tem duas equações, cada uma representando uma reta, à primeira vista não pode não parecer que as equações representam a mesma reta. Então vale considerar esse caso aí. A interseção é vazia, caso de retas paralelas distintas, né? E interseção é um ponto, caso de retas concorrentes. Bom, isso aí no plano, né? No espaço também os três tipos de interseção são os mesmos. Só que aqui a gente tem um caso especial, né? Um caso a mais. Então a gente vê aqui na figura duas retas R1 e R2 concorrentes dentro de um plano e R3 e R4 concorrentes dentro de um plano paralelo ao primeiro. E aqui a gente faz de uma maneira que R3 é paralelo a R1 e R4 paralelo a R2. Então a gente tem os três tipos de interseção. R1 interseção com R1 é a própria R1. Como está na figura, R1 interseção com R3 é vazio, R1 interseção com R4 é vazio, claro, porque R1 não tem ponto em comum com o plano que contém R3 e R4. Só que a gente vê que o caso de R1 e R3, elas são retas paralelas, R1 e R4 não. Elas têm interseção vazia, mas têm direções diferentes. É o caso que a gente vai chamar de retas reversas. E R1 e R2, assim como R3 e R4, né, são concorrentes, a interseção é um ponto. Então a gente tem esses três casos: interseção vazia, um ponto ou uma reta. Então vejamos um exemplo envolvendo duas retas no espaço tridimensional. R1 tem essa equação na forma reduzida com relação à primeira coordenada, R2 na forma reduzida com relação à segunda coordenada. A interseção é a reunião dessas equações. A gente vê que a primeira linha e a terceira implicam. Bom, a primeira implica que x menos y é 2, né?
x menos y é 2, e a terceira implica que x menos y é menos 1. Então aqui a gente teria, caso tivesse uma solução, a gente teria a conclusão de que 2 igual a menos 1, que é uma contradição, né? Então a interseção é vazia porque o sistema não tem solução. E se a gente olhar os vetores diretores R1 e R2, a gente tem esses dois vetores. Para a primeira reta, a forma reduzida com relação à primeira coordenada, então 1 aparece na primeira posição, na posição da primeira coordenada de V1. E as outras duas coordenadas são os coeficientes de x aqui, nessas duas equações. Então, na segunda coordenada do vetor diretor a gente tem esse coeficiente, que seria 1, e na terceira esse coeficiente, que é o 2. Então, 1, 1, 2. Mesma coisa para R2, só que a gente verifica que é a reduzida com relação à segunda coordenada. Então, obrigatoriamente, aparece o 1 na posição da segunda coordenada. E as outras duas, a primeira e a terceira, são esses coeficientes, 1 e menos 2. Então, a gente tem 1 e menos 2. A gente verifica que V1 não é paralela a V2. V1 não é paralela a V2 porque a proporção entre as coordenadas não é a mesma. 1 sobre 1 dá 1, 1 sobre 1 dá 1, mais 2 sobre menos 2 é menos 1. Então, a gente não tem a mesma proporção, né? Teria que ter a mesma proporção em cada uma das proporções das coordenadas, né? A proporção entre as primeiras coordenadas teria que ser a proporção entre as segundas coordenadas e a proporção entre as terceiras, né? Mas aqui no caso da terceira falha a igualdade com as outras duas proporções. Então, R1 e R2 não são paralelas. A gente já viu que a interseção é vazia, então a gente pode concluir, né, a partir da interseção, da análise da interseção e da comparação das direções, já pode concluir que elas são reversas. Então, resumindo, as três posições relativas possíveis entre duas retas no espaço tridimensional são primeiro verificadas da seguinte maneira, aplicando o critério de paralelismo, verificando se são paralelas. Se são paralelas, terminou. Você descobriu que a posição relativa é essa. Elas são paralelas. Se não forem paralelas, então você testa a interseção. Ou ela vai ser vazia e elas são retas reversas, ou vai ser um ponto e aí elas são retas concorrentes. Como está na figura aqui, R1 e R3. A posição relativa entre elas é paralelas, R1 e R4 reversas, R2 e R1 concorrentes, interseção a um ponto.